temos agora as questões de interpretações. Então, dentro dessa discussão sobre a época do arrebatamento, nós temos o pré-tribulacionismo. Pastor, eu estou pré-atribulado com tantas coisas. Não, não é sobre essa sua pré-tribulação que nós estamos falando, é sobre a escola de interpretação seguindo a linha pré-milenista. No pré-tribulacionismo, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Em suma, o pré-tribulacionismo ensina e advoga na causa de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Para este segmento haverá duas ressurreições. A primeira, no arrebatamento da igreja. Primeiro, lá quando Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, da primeira carta, versículo 52 a seguir, ele diz assim: nem todos nós dormiremos, mas nós seremos arrebatados. Mas aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E aqueles que morreram depois de ressuscitarem, nós que ficamos seremos arrebatados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde é que está a morte, ó morte, a tua vitória? Onde é que está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A primeira no arrebatamento, isso quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo deixa isso muito claro. Quando nós observamos Paulo falando aos Tessalonicenses, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, ele está também fazendo uma alusão a essa questão daqueles que morreram, porque havia na igreja de Tessalônica uma preocupação em que se questionava: para onde vão aqueles que morreram sem ver a volta de Jesus, Paulo? Paulo disse: olha, esses que morreram sem ver a volta de Jesus, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar primeiro. Então, esta é a primeira ressurreição no arrebatamento. A segunda ressurreição são aqueles, isso, dentro do pré-tribulacionismo. A segunda ressurreição é aquela que está descrita e apresentada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5. Quando eles acreditam, e lá está escrito que aqueles que não aceitaram o sinal da besta, aqueles que não fizeram aliança com o anticristo, aqueles que não se envolveram e não se comprometeram com as propostas anticristãs no período em que a igreja não estava mais na terra, essas pessoas que morreram como Marte. Porque, abro um parênteses aqui para trazer uma verdade ao respeito de algumas questões, algumas verdades. A primeira delas é o seguinte: hoje nós temos o sangue de Jesus foi derramado por nós na cruz, e este sangue nos dá o direito de entrada à herança, à entrada eterna em Cristo Jesus. Pelo sangue dele eu tenho o direito de salvação. Quando as pessoas rejeitam isso, e aí depois do arrebatamento da igreja, algumas pessoas vão dizer assim: mas vai ter salvação? Ora, eu fico com o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que no meio da grande tribulação há aqueles que se salvarão, mas derramando seu próprio sangue, ou seja, se tornando Marte. Então, a palavra que eu digo é: se você não é capaz de derramar suor pelo Evangelho, como é que você vai ser capaz de derramar sangue? Então, aproveita a oportunidade, porque o tempo de salvação é hoje, enquanto a porta da graça continua aberta. Não deixe para depois o que se pode fazer exatamente agora. Então, a segunda ressurreição dentro do pré-tribulacionismo acredita-se em duas. A primeira ressurreição, quando da volta de Jesus. A segunda ressurreição, quando essas pessoas que morreram durante o período da grande tribulação voltarem juntamente com Cristo agora, que todos verão e todos contemplarão ali a salvação do Senhor, e quando ele virá para
estabelecer e implantar o seu reino milenar aqui na terra. Então, essa é uma questão dentro do pré-tribulacionismo. A outra é o mid-tribulacionismo. Isso significa que a igreja, nessa linha de interpretação, a igreja será arrebatada durante a tribulação. A igreja será arrebatada durante a tribulação. Eu gosto muito de um texto paulino, quando Paulo, falando aos Tessalonicenses, na primeira carta, no versículo 1, e capítulo 1 e versículo 10, diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Tem uma outra passagem bíblica muito bem explorada, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, estarei lendo, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa também é uma das passagens utilizadas pelo pré-tribulacionismo para confirmar e retificar e ratificar que a igreja não passaria pelo período da grande tribulação. Até porque estamos na plenitude dos gentios, conforme Paulo fala aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. E essa plenitude dos gentios é estabelecida exatamente quando Israel rejeita o Messias. Aí, João capítulo 1, versículo 12, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Contra esse argumento do mid-tribulacionismo, ou seja, que a igreja será arrebatada durante a tribulação, evidentemente que esse grupo, eles também não acreditam nessas duas ressurreições conforme o pré-tribulacionismo acredita. Por qual razão? Porque o mid-tribulacionismo, eles falam que a igreja vai começar a sentir as agruras da grande tribulação. E, portanto, nesse período, essa igreja será tirada, será arrebatada no meio da confusão, no meio da guerra, no meio do derramar das taças. Isso é uma proposta do mid-tribulacionismo. Contra esse argumento, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo 10. E seguindo o pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo. Que é isso, pastor? A igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Do mesmo modo, negando a existência de duas ressurreições. De certo modo, negando a existência da ressurreição descrita no arrebatamento da igreja, também a ressurreição descrita lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A pergunta que nós fazemos ao pós-tribulacionismo e ao mid-tribulacionismo, a pergunta que nós fazemos é: onde está a igreja? Onde está a igreja quando os acontecimentos do capítulo 4 até o capítulo 20 de Apocalipse não constam sequer algum vestígio da igreja? Eu vou tomar uma água e você pensa aí. E agora? Mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, me responda onde é que está a igreja, porque Apocalipse, capítulo 4 até o capítulo 20, não aparece nenhuma alusão à igreja quando da sua participação suposta aos acontecimentos descritos a partir do capítulo 4. Perceba que eu disse na aula passada que é necessário observar texto-chave, palavra-chave, versículo-chave. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, texto-chave. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, texto-chave. Para que se compreenda o Apocalipse. Portanto, me responda, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, onde está a igreja do capítulo 4 até o capítulo 20?
Se os eventos descritos onde não consta a presença da igreja, então onde ela está? Aí eu digo onde ela está. A igreja está nas bodas do Cordeiro, participando da festa, sendo galardoada por meio das obras que fizera em nome de Cristo. Quer saber onde é que a igreja está? Apocalipse, não. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 10. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Lerei. O texto diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tribunal de Cristo é tribunal de galardão à igreja. Tribunal de Cristo é tribunal de galardão à igreja. Aqui a igreja estará recebendo todas as suas recompensas das obras que ela fez. Recompensa. Salvação é pela graça. Salvação é por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a igreja arrebatada será galardoada de acordo com aquilo que houvera feito enquanto propagadora e serva do Senhor aqui na terra. Então, a igreja, enquanto o mundo estiver passando pela tribulação terrível, da qual nunca se houve e nunca se haverá outra igual, essa igreja estará participando da grande festa, no banquete, participando ali na festa, juntamente com Jesus Cristo, seu Senhor, naquele período de tribulação na terra. Essa é uma questão do mito tribulacionismo, que creio que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. O outro ponto aí, capítulo 3, é a promessa da sua vinda. A promessa da sua vinda. Com relação a essa promessa da vinda de Jesus, nós temos alguns aspectos históricos. Poderia separar aí aspectos do primeiro século. Primeiro século, uma igreja perseguida, como já pontuei anteriormente, uma igreja hostilizada, uma igreja necessitada, uma igreja defensora de uma proposta de um reino que ninguém via que reino era esse, a igreja que falava que tinha um senhor e que tinha um rei, mas também ninguém via esse rei, uma igreja que acreditava piamente em manifestações e em domínio, mas essa igreja, vez por outra, sempre é muito de escanteio, por assim dizer, uma igreja que ninguém queria saber nem fazer parte dela, por causa das dificuldades que ela enfrentava, muita gente a hostilizava. Esta igreja aguardava Jesus. Disse aqui e volto a refrisar aquilo que disse na aula passada. A igreja, as pessoas abastadas, as pessoas que pegavam suas propriedades, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles faziam isso porque acreditavam piamente que durante aqueles períodos Jesus estaria voltando. Então não fazia o menor sentido, se Jesus fosse voltar, não faria o menor sentido eu permanecer com as minhas riquezas, os meus bens materiais, as minhas posses, enquanto as pessoas estavam passando por suas dificuldades e eu ali passando, ostentando com toda a minha riqueza. Então, a igreja primitiva depositava aos pés dos apóstolos, tinham tudo em comum. É uma igreja que conhecia, uma igreja que perseverava, uma igreja que orava, uma igreja que convivia e uma igreja que repartia. Dentro dessas características, a igreja foi crescendo. Essa igreja cresceu, até o ponto de começar a ser tão perseguida e hostilizada, mas chegou o ponto que parou, cessou as perseguições, cessou todas as angústias e as agruras. E, portanto, a igreja passa a viver, de certa forma, acomodada com essas propostas de segurança que parecia que estavam sendo impostas e recolocadas ali para ela.
Essa igreja, nos primeiros séculos, e aí, como disse, a Idade Média, mais precisamente, a igreja, ela cria um caráter muito ostentador, um caráter político, um caráter favorável socialmente. O clero dominando, uma força terrível que dominava no mundo, detinha as escrituras para quem eles quisessem, não autorizava o conhecimento das escrituras. Por esta razão, quando do período da reforma, o que os reformadores idealizavam era que a igreja voltasse à proposta inicial. E a proposta inicial da igreja era que as Sagradas Escrituras continuassem sendo o principal modelo e referencial para ela. A igreja passa a adotar seus dogmas, os dogmas sobrepondo as Escrituras, ou seja, a igreja não saiu de dentro da Bíblia, é a Bíblia que saiu de dentro da igreja. Nessa proposta dogmática de que a Bíblia saiu de dentro da igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a julgar-se superior às Escrituras. Quando ela passa a julgar-se superior às Escrituras, essas propostas escatológicas elas vão caindo por terra. Quase não se ouviu falar na Idade Média de volta de Jesus, arrebatamento da igreja. Isso foi uma doutrina dentro da escatologia muito deixada de lado. Só mesmo no século XIX, depois é que começa a reaparecer. Aí você me pergunta, pastor, mas os reformadores não provocaram retorno às Escrituras? Sim, como bem disse. Porém, os reformadores, os pré-reformadores, João Hus, Jerônimo Savonarola, João Wycliffe e também outros mais, poderia falar de Zwingli, e também poderia falar de Calvino, Ulrico Zwingli e também de Lutero. Todos esses reformadores, dentro da proposta deles, eles traziam algo, mas as propostas escatológicas ficaram um pouco de lado. Lutero deu ênfase à salvação, a soteriologia era a marca predominante de Lutero. Salvação por meio da fé e não por meio das obras. Também outros trouxeram à tona a discussão a respeito da salvação, mas a respeito da escatologia, o que ficou trabalhado com isso aí? Somente no século XIX é que começa as propostas escatológicas virem à tona. E aí, o que não dizer também do século XVIII, século XIX, muitas religiões foram surgindo. Eu poderia falar aqui de seitas que apareceram em alguns períodos da história, mais precisamente entre o século XVIII e XIX, apresentando supostas voltas de Jesus, marcando datas em que Jesus voltaria. Havia também aí uma cultura, e agora mais recente, século XX, no ano de 1997, criou-se dentro de uma religião o entendimento de que o cometa Halley iria passar, e quando o cometa Halley passasse, as pessoas suicidariam e pegariam uma carona nesse cometa Halley para a eternidade, no mundo que só a cabeça deles conseguia visualizar e ninguém mais. E assim aconteceu. O que dizer do século XX? Já no século XX, o mundo passa por duas grandes guerras mundiais. Observe, 1914 a 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial. 1939 até 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial. O que isso significa? Significa que o mundo passa a entrar em processos de transformação e as pessoas começaram a se assustar, porque se falava muito, e agora o conteúdo bíblico estava ali. Aí as pessoas começam a pensar no Armagedon, começam a pensar no Apocalipse. O cinema americano passa a propagar, dentro da ficção científica, propostas de ensinamento e doutrinamento por meio dos seus filmes, apontando para muitas coisas que sucederiam posteriormente a isso. Que dizer da ufologia, que passa a ter tantos adeptos e dentro da ufologia acreditando que seres extraterrestres virão para raptar a Terra. Isso é uma proposta vendida dentro do cinema, mas tudo isso busca, de certa forma, trazer uma resposta àquilo que vai acontecer com a humanidade. Quando a igreja for tirada da Terra, alguém vai ter que explicar para onde esse povo desaparecido foi. Aí já criaram a ideia de um buraco negro, já criaram a ideia de que há vida em outros lugares, porque alguém precisa explicar para a humanidade para onde a igreja foi.
Então, a volta de Jesus na história, ela passa a ter muita conotação no século XIX para o século XX, com as experiências carismáticas. Agora, o Espírito Santo atuando com muita força, as pessoas vivenciando mais as suas experiências, passaram logo a entender que algo de Deus muito forte estava por acontecer. Aí as pessoas criaram um ditado no século XX, onde dizia o seguinte: 2000 chegará, mas dele não passará. Criou-se uma ideia de que na virada do século ia haver um boom, o mundo ia explodir e as pessoas todas iriam desaparecer na Via Láctea. Pensava-se dessa forma. E aí, muita gente nem dormiu direito da virada do século. Mas o século virou, o ano 2000 foi embora. A igreja, ela não estava, parece que, preparada para a virada do século. O século virou. E com a virada do século agora, a igreja atual passou a perder um pouco de novo o seu foco. Ou seja, o medo da virada do século passou, o século virou, a igreja virou o século e agora ela começa a ganhar um espaço no mundo, um espaço de visibilidade, notoriedade. Os ministérios e toda a pompa agora passa a se evidenciar. O ministério parece que virou profissão. As grandes instituições parecem agora serem mandatárias e donas do poder e a terra. E a igreja tem se envaidecido com isso, principalmente com as chamadas teologias da prosperidade, onde prega-se muito a ostentação e o ter em detrimento do ser. Sabe o que isso significa? Que quanto mais a igreja perde o céu de vista, mais ela se envolve com a ostentação da terra. Mas os fiéis continuam vinculados à proposta da igreja primitiva, perseverando na doutrina, no partir do pão, nas orações, juntamente com a proposta doutrinária apostolada do século I. Jesus do século I é o mesmo Jesus do século XXI. A promessa para a igreja do século I é a mesma promessa para a igreja do século XXI. Jesus voltará.